Eu acho que sou uma boa ouvinte. O meu pai, quando eu cheguei a casa, a primeira coisa que fez, deu-me dinheiro para eu comprar umas botas para fugir à polícia. O Manuel Reis é assim dos homens com quem eu aprendi muito. Porque eu fui barrada em Amsterdão também num bar desses super conhecidos de Amsterdão, fartei-me de rir e pus-me do outro lado das pessoas, percebe? As pessoas não me conhecem. Eu sempre pensei que seria uma mulher com muitos filhos. E por isso, para mim, foi muito violento. Saber que não podia ter filhos foi muito violento. Bem-vindo a mais um Baseado numa História Verídica. Ela é o rosto de muitos que não querem, não conseguem ou não podem dar o rosto. Dá a cara pela doença que carregam nos corpos e também pela discriminação que ainda sentem nos outros. E em si mesmos, provavelmente. SIDA é esta a palavra. Há 20 anos morreu-lhe um amigo com esta doença. Ela decidiu fundar uma associação para dar apoio a outros doentes e ajudar à prevenção. Não é uma luta fácil. O mundo não muda de um dia para o outro. Mas antes disto tudo, houve uma outra vida e outra e outra. E nós vamos desenrolar o filme da vida da Presidente da Abraço, Margarida Martins. Seja bem-vinda, é um prazer. Já sei que sabe qual é a primeira pergunta, portanto, vamos lá. Início do filme da sua vida. Qual a cena gostaria de ver no início? Era eu com 6 anos de idade, num carro elétrico, a vir de Entrecampos, que eu morava em Entrecampos, para apanhava no campo pequeno o número 3 e ia ter com o meu avô Artur, com quem passeava. Aonde? Junto à estação dos comboios, nos caminhos de ferro. O meu avô apanhava-me nos caminhos de ferro, telefonava-se, não era coisa, telefonava-se e ele ia-me esperar, dava o tempo, que era mais ou menos 45 minutos, uma hora, e estava à minha espera na paragem para passear comigo. Porquê é que se lembrou dessa cena para o início do seu filme? Porquê é assim tão importante? Porque eu acho que foi muito importante esta minha ligação com esse meu avô, que me ensinou, era um homem que não... que me ensinou a entrar em igrejas, apesar de não ser católico, que me ensinou, agora até me sensibilizei um bocadinho, que me ensinou a olhar o mundo de uma outra forma, percebe? E com quem eu passeava agradavelmente, tinha uma forte ligação com ele. Também tinha uma forte ligação com ele porque durante alguns tempos, quando eu nasci, o meu pai foi preso político e eu passei muito a imagem, o meu avô era um bocadinho o meu pai. Um pai de substituição. Era um pai de substituição, depois o meu pai felizmente ao fim de pouco tempo voltou para casa, mas era um pai de substituição. Num filme da sua vida, qual o passeio de que mais se lembra dado com o seu avô e que poderia funcionar quase como imagem? Olha, os passeios que eu dava, muitas vezes dava passeios ali por aquela zona, ia ver os comboios, ia ver o Tejo e também ia muito para o Castelo de São Jorge. Por isso andava muito pela Moraria, andava muito por Alfama, muito a pé com ele e isso foi muito engraçado. Sentávamos em degraus, ele contava-me histórias, ele era um velhote alentejano, assim, magrinho, alto, mas com imensas histórias de vida para contar e eu adorava. E eu acho que isso realmente, eu acho que sou uma boa ouvinte, às vezes falo muito e tal, mas eu aprendi muito a ouvir as pessoas e isso... E começou com o seu avô? Aconteceu muito com o meu avô. O seu pai foi preso político? Foi. Andava metido com o PCP? Andava metido com o PCP. Eu, para lhe contar uma história, o meu pai veio de uma família anarcossindicalista. A minha família, da parte do meu pai, vem da zona de Ervidel e eram fundadores e vieram do anarcossindicalismo. Eu tinha um tio meu, que era o meu tio Gilberto da Graça, que formou o meu pai, que depois no 25 de Abril vinha a Lisboa nas carreiras, Sim. nas caminhonetas, sentado em cima de umas cadeiras agarradas à caminhonete, não é? Assim, de suma a pau, e vinha a Lisboa para as manifestações. Isso é uma família que tem uma parte política engraçada. Mas tem memórias de coisas subversivas passadas em casa? Não tenho muita memória disso, até porque a minha mãe tinha imenso medo e quando se começava a falar de política ela tinha sempre medo. Ela protegia? Protegia muito essa situação e por isso não tenho muita memória disso. Só sei que depois lembro perfeitamente de uma vez aos 16 anos ter encontrado o meu pai numa manifestação quando foi da morte de Ribeiro dos Santos. Eu tenho 59 anos. E encontrei, não parece, já agora. encontrei o meu pai
E na altura levei uma grande tarefa da polícia e não ia, devia ter 16, 17 anos, e não ia calçada como deve ser. E meu pai, quando eu cheguei a casa, a primeira coisa que fez, deu-me dinheiro para eu comprar umas botas para fugir à polícia. E comprou? Comprei. E ainda me lembro a loja. E agora qual foi? Era uma sapataria que ia em frente à Gulbenkian e que tinha daquelas umas botas especiais de borracha que dava para a gente fugir, eram levezinhas. Ou seja, era uma miúda precocemente politizada, pode dizer-se isso? Não, era uma. Eu sempre me dei com amigos mais velhos, vamos lá ver, e por isso os meus colegas estavam quase. A maior parte dos meus amigos estavam na universidade, por isso eu sempre andei num núcleo de amigos mais velhos e que muito politizados e que no fundo me puxavam também um bocado para a política, apesar de eu ser um bocadinho anarquista, por isso não tenho muito jeito para estar em partidos. Prefere andar à solta? Eu prefiro andar um bocadinho à solta. De qualquer modo, como é que viveu a prisão do seu pai? Percebeu-se que ele deixou de estar em casa? Não vivi a prisão, não me dei conta porque quando eu nasci o meu pai estava preso e passado 2 anos ele veio para casa, por isso não tenho consciência. Ele emendou-se dessas coisas ou continuou a... O meu pai, por acaso, sempre foi um homem ligado ao Partido Comunista. E além disso, eu era um homem super profissional naquilo que fazia e era um homem que tinha muito respeito pelas pessoas. E quando a gente às vezes brincava mais tarde, depois de abril, o pai deixa de dizer isso às pessoas, que cada um tem o seu partido e forma de estar, e disse: mas eu tenho que esclarecer, porque as pessoas estavam ali, era assim um bocadinho nessa brincadeira. Mas eu posso lhe dizer uma história que para mim foi muito importante para ver. Meu pai era um excelente profissional, trabalhou quando foi das obras da Ponte sobre o Tejo e trabalhou com o Arantes Oliveira diretamente. E eu às vezes brincava com ele. Meu pai foi condecorado pelos trabalhos feitos para a Ponte sobre o Tejo, dos acessos, pelo trabalho que tinha feito. Ainda antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Ou seja, ele teve os 2 polos antes do 25 de Abril, mas a prisão e a condecoração. Mas eu vou-lhe dizer, eu às vezes brincava com ele, dizia assim: como é que o pai não tinha vergonha de ter recebido uma insígnia dos fascistas e pela tal? Ponte Salazar. Pela Ponte Salazar. E ele disse: não, eles é que tiveram que me agraciar pelo meu trabalho. Por isso não tenho vergonha nenhuma, eles é que tiveram que me agraciar pelo meu trabalho. E foi muito engraçado. E a sua mãe no meio desse... A minha mãe era uma doméstica, não estava ligada a partidos, era uma mulher com alguns medos, ainda por cima também tinha sido uma mulher muito sofrida na sua juventude, derivada. Minha mãe teve muitos anos, 5 anos hospitalizada num hospital em Lisboa por causa da tuberculose na altura. Minha mãe nasceu em 1921, meu pai nasceu em 20, para perceberem, por isso naquela altura muito marcante. Ela teve dos 16 anos aos 21. Salvo eu, não é? Era assim que se chamavam. Mas ela teve dos 16 aos 21 num hospital e nunca pensou que pudesse dar a volta à vida dela, que sobrevivesse, nunca pensou ter filhos, nunca pensou casar, pensou que nada disso era possível. Por isso era uma pessoa um bocadinho amargurada com a situação, mas ao mesmo tempo muito... Com a noção muito clara da precariedade que é a vida. Com muita noção disso, mas era uma mulher muito atenta aos filhos, muito atenta. E a Margarida, que miúda ou que filha é que era? Eu era uma filha rebelde. Tem ar disso, Maria Rapaz. Eu era muito Preferia brincar rebelde. com rapazes ou raparigas? Eu brincava mais com rapazes e jogava a carica. Pois eu andei, para você perceber, eu andava no bairro São Miguel, na escola, e descia ao bairro São Miguel, perdi várias pastas assim, descia ao bairro São Miguel até à Rua da Câmara, sim, porque vinha a jogar a carica, deixava a pasta a meio, depois roubavam-me quando ia buscar a pasta, já não a tinha. Perdi várias pastas e veio algumas tareias à conta disso, mas era mais Maria Rapaz. Quem é que dava as tareias, a mãe ou o pai? Quem é que dava as tareias? Não, o pai não, era a mãe. Era a mãe. Porque o dinheiro e a aflição do dinheiro e de não haver dinheiro e de se perder as pastas era um bocadinho aflitivo, mas eu era muito Maria Rapaz. E o 25 de Abril apanhou-a como? Nesse caldo familiar? Apanhou-me com... Sabia que alguma coisa iria acontecer ou foi apanhada de surpresa? Não, eu fui apanhada de surpresa, mas eu nessa altura dava com amigos meus mais velhos e fui para a rua completamente e nessa altura eu já não vivia em casa dos meus pais. Eu estava a viver em casa de uns amigos e casaria quase logo a seguir, salvo erro, não foi? E o casamento não foi muito depois? Não, foi depois, uns anos depois. Sim. Mas de qualquer maneira eu sempre fui muito independente. Os meus pais, entretanto, mudaram de casa, foram ver para outra zona. Eu disse que não ia viver para aquela zona porque não era a minha cidade. E eu fiquei em Lisboa e os meus pais foram ver para Carnaxide. Claro que tinha um quarto em casa dos meus pais, mas de qualquer maneira comecei muito cedo, saí de casa muito cedo. Eu comecei a trabalhar também muito cedo
e por isso mesmo já era independente, por isso eu ia com alguma independência. Alguma vez lhe passava pela cabeça que o seu futuro passaria muito pela noite? Primeiro pelo bar Zodíaco, que marcou uma época em Lisboa. Não. Logo a seguir ao 25 de Abril. Nunca pensei nisso. E depois pelo Frágil. Não, nunca pensei nisso. Eu fui secretária de administração de uma empresa de construção civil, que era o meu trabalho, e o meu ex-marido, que o Gago da Silva, é que foi trabalhar para o Zodíaco, e foi gerir o Zodíaco. E eu fui ajudá-lo, mas como eu não sou uma pessoa de estar parada, fazia coisas com ele, por isso ajudava imenso e produzia coisas com ele. Por isso eu sempre tive eu sempre fui uma mulher do dia e da noite. Sempre gostei dessas. Depois houve uns tempos que saí, e depois mais tarde um dia fui ao Frágil com a Lia Gama, e foi ela que me apresentou o Manel Reis, e o Manel diz, então é você que é a grande dinamizadora. A guida do Zodíaco. Eu disse, não, já não fui. Mas ao longo dos anos foi tendo várias personas baseadas no seu nome, não é? Foi a guida sempre. Do Zodíaco. Fui a guida gorda, fui a guida do Zodíaco, fui a guida do Frágil, e agora sou uma guida da Abraço. Por isso eu acho que por onde passo, a marca fica associada à minha pessoa. É engraçado. Falamos então da guida do Zodíaco. O que é que o Zodíaco teve de tão especial para ficar no mapa dessa altura? O Zodíaco, na altura não havia bares, como há hoje em dia, nem pouco mais ou menos, até porque as pessoas de esquerda renegavam um bocadinho esse tipo de bar. E era um espaço que foi sendo construído por nós, até porque foi uma forma, fizemos contratos na altura até com o Paulo Gil, e para, no fundo, viabilizar o espaço, que era um espaço grande. Então, durante o dia, nós alugávamos o espaço à televisão para fazer esta coisa que nós estamos aqui a fazer, não é? A filmar, ficava com o estúdio, e à noite nós começámos a fazer com o Paulo Gil espetáculos de jazz, às vezes também começámos a fazer espetáculos com teatro, infelizmente vinham grupos de teatro e fazia-se lá espetáculos. Porque eu tinha a noção de que Lisboa não tinha nada disso à noite. Não tinha nada disso, era o Frágil abriu um mundo completamente diferente, mas não era um hábito de um espaço, que era um espaço grande. Tive um bonga lá, tivemos várias coisas. Pronto, e depois, às alturas, eu não gostei muito da forma como os outros sócios trabalharam e como as coisas aconteciam, e resolvi sair também. E, portanto, através da Lia Gama, tem provavelmente o encontro mais importante da sua vida, não? É uma pessoa muito importante da minha vida. O Manel Reis é, assim, dos homens com que eu aprendi muito. O que é que ele acha que viu em si para lhe fazer o convite para ir para o Frágil? Não, eu acho que deve ter visto que eu tinha alguma força, que tinha alguma energia, positiva, e ficámos a trabalhar muitos anos em conjunto, ficámos a trabalhar, e além disso é que o Frágil não era só o Frágil. Mas tenho uma dúvida, quando entra para o Frágil já existia o bar? Já, quando eu entro para o Frágil já existia o bar. O bar abriu em 82. Já tinha uma aura. Eu conheci o Manel, lembro perfeitamente, em dezembro de 83, eu estava apaixonado, e disse, deixa-me ir ali um bocadinho, vou ali à Holanda, já venho. E em fevereiro de 84 comecei a trabalhar com ele, mas eu estava apaixonado e disse, deixa-me ir ali a Amsterdão e já venho. O facto de ter vindo à Holanda quer dizer que esse amor não... Claro, somos amigos. Exatamente. Mas de qualquer maneira foi assim, deixa-me ir ali um bocadinho e já volto. E depois, se eu voltar, depois venho falar consigo. Mas sabe que foi muito importante. Mas sabia o convite era claro? Não sabia um bocadinho ao que ia, já tinha tido uma experiência da história do Zodíaco, e além disso, trabalhar com o Manel foi gratificante porque não era só o Frágil, era tudo o que envolvia as ações do Manel, tudo que envolvia as produções do Manel. Fizemos coisas de teatro. A primeira moda de Lisboa foi feita com uma produção connosco também, e com outras pessoas. Foi aí que até conheci o João Carlos, assim, mais assiduamente. Fizemos teatro, a Zerlina, de Eunice Munhoz, eu que trabalhei na produção da Zerlina com o João Perry, era a cenografia do Manel Reis. Quer dizer, tudo que eram as coisas da loja da Ataleia, nós éramos uma equipa, sabe? E uma equipa boa não se mexe. E o Manel sempre teve essa coisa que tinha aquela equipa, que hoje em dia também tem, em relação ao Lux, tem uma equipa e ele gosta muito de trabalhar com uma equipa. E eu acho que foi isso. Mas um dos factos surpreendentes em relação ao Lux é também, ao Frágil, é também quebrar um bocado a ideia de que porteiro é homem, não é mulher. Pois, mas isso o Manel sempre escolheu, sempre teve, tinha seguranças, pronto, mas sempre sempre teve, só no final é que não, mas sempre começou com mulheres ligadas ao cinema, ligadas ao teatro, ligadas ao jornalismo, como porteiras. A gente fazia 3 vezes na semana, éramos sempre 2 colegas que nos rendíamos. Foi a Ana Mar, foi Inês Simões, foi gente ligada ao cinema também, várias pessoas ligadas ao teatro.
Eu fui a que tive talvez uma marca mais consistente, que tive mais anos ali ao lado do Manel. Mas sabe eu acho porquê? Não, porque... Ainda antes de entrarmos para aqui, teve um encontro com alguém que 20 anos depois... se queixava que eu não deixava entrar. Mas não tinha a ver com isso, porque as outras pessoas também não deixavam, percebe? Mas eu acho que nós fizemos... Mas de algum modo a Margarida... Eu às vezes disse, caramba, mas houve outras pessoas a trabalhar no Mas Frágil. a Margarida ficou com essa fama. Eu fiquei com essa fama, mas não faz mal, eu não me preocupo. Mas eu acho que eles podem ir ao psiquiatra tratar disso, que não há problema nenhum. Ainda hoje há muita gente que aborta nesse sentido. Às vezes zangam-se, estou zangado consigo desde o tempo. E é muitos homens. Está zangado comigo desde o tempo do Frágil. Eu já saí do Frágil, imagino, há 22 anos. Você ainda está zangado, já devia ter ido ao psiquiatra. Mas não tinha noção de que um não seu, ou uma porta batida, que muitas vezes fechava a porta, ponto final, podia destruir a autoestima daquela pessoa instantaneamente. Não, tinha noção disso na altura? Não tinha noção nenhuma disso. Não tinha noção disso. Até porque eu também fui barrada uma vez, foi muito engraçado, porque fui barrada em Amsterdão também num bar desses super conhecidos de Amsterdão, fartei-me de rir e pus-me do outro lado das pessoas, percebe? Também. Mas não mudou nada na sua pose na porta de Frágil? Sabe que não mudou nada, porque nós tínhamos uma postura que não era contra as pessoas, percebe? Era criar um ambiente misturado. Era isso que eu queria perguntar. Qual era o grande critério para deixar entrar? O critério era que tivesse um ambiente, não fosse só as pessoas nem de gravata, nem fosse só as pessoas de ténis, nem fosse só as pessoas de jeans, percebe? Era criar um ambiente diferente e que fosse todo tipo de gente, percebe? E era isso. Não eram só gays, não eram só heterossexuais, era criar um bom ambiente, um ambiente alegre, bem disposto, que as pessoas dançassem, que as pessoas rissem, que as pessoas contassem histórias, que no fundo era um espaço também de negócio. Sabe que um dos clientes meus do Frágil quem era? Era o Carlos Paredes. O Carlos Paredes ia ao Frágil até à meia-noite. Nós tínhamos clientes só até à meia-noite. Viam-se um laranja, estava lá um bocadinho a conversar, ele e a Luísa, iam-se embora. Era cliente do Frágil. Eram diferentes públicos, conforme a hora. Nós vamos falar disso e de muito mais na segunda parte, baseado numa história verídica. O filme da vida de Margarida Martins é sobre uma mulher que interpretou vários papéis ao longo da vida, em diferentes épocas, em diferentes lugares, mas com uma coisa em comum: dar a cara, estar na linha da frente, enfrentar o que lá vem. Será necessariamente a história de uma mulher corajosa e surpreendente. O guião da vida de Margarida Martins, por Susana Romana, para ver já a seguir a um breve intervalo. Até já. De volta à conversa com Margarida Martins, é a segunda parte baseada numa história verídica, mas antes vamos então ver a proposta de guião de Susana Romana. Para mim há duas imagens essenciais que se prendem com aquela que seria uma história da Margarida Martins. Uma está relacionada com a cidade de Lisboa, que é a cidade de sempre da Margarida, que ela marcou sobretudo na zona do Bairro Alto devido ao Frágil, e já lá iremos, mas haver uma relação entre a pessoa e a cidade, e o filme passar-se muito, muito em Lisboa. Porque além disso eu achava que era interessante haver um certo paralelismo entre os prédios devolutos de Lisboa e a degradação que a cidade de Lisboa às vezes tem e as próprias consequências de saúde que tem uma pessoa a desenvolver o vírus da SIDA. Ou seja, haver um certo paralelismo entre o lado devoluto e a tentativa de resolver isso da cidade de Lisboa e aquilo que passa um doente com SIDA. Por isso isto seria uma das imagens que eu acho que poderia ser transversal ao longo do filme, a cidade como refletindo aquilo que é a doença. A outra imagem era, em todas as cenas do filme, excetuando uma, a Margarida estar sempre com muita gente. Porque há sempre um lado muito grande de lidar com as massas, seja à porta do Frágil, seja depois a ter que gerir a Abraço, que implica coordenar equipas e implica ajudar pessoas dos mais variedíssimos tipos, que isso é uma das coisas que se fala, há sempre aquele clichê altamente injusto do que é uma pessoa potencialmente com SIDA, e depois percebe-se que pode ser uma pessoa de qualquer idade e de qualquer extrato social e de qualquer raça. Por isso haver sempre uma lógica muito grande de, em todas as cenas do filme, a Margarida está sempre acompanhada de várias pessoas. É sempre um grande rebuliço de pessoas e de conversas e de ideias e de discussões e de tensão e de tudo isso. Ela nunca em cena nenhuma do filme, excetuando na última, está sozinha. Depois a ideia da guida gorda do Frágil, como era conhecida, a ideia da porteira, a ideia das relações públicas, eu também queria que fosse transversal ao longo de todo o filme, porque no fundo há uma certa relação
entre ser a relações públicas e a porteira do Frágil e trabalhar-se numa associação como a Abraço, porque há todo um lado de dar a cara, e sobretudo se pensarmos na Abraço, é o dar a cara muitas vezes em relação a pessoas que têm pudor do fazer, seja por discriminação, seja por que for. Então, a lógica é aquela que dá a cara, é aquela que está à frente, é aquela que decide, que é o gatekeeper, que decide quem sai ou quem entra, ou quem é que não tem sequer o direito de lá tentar entrar. A maneira como ela gera a sua vida em relação a quem é que entra, quem é que sai, a maneira como gera a Abraço, e isso é sempre essa lógica de a pessoa que está à porta com o poder de decisão e com o poder de resolver as coisas ou de as tentar resolver. Mas outro ponto importante do filme teria que ser, necessariamente, em 1992, a morte do seu amigo com SIDA, que foi, no fundo, aquilo que levou ao início da Abraço. E teria que ser, obviamente, uma cena muito importante no filme, porque eu acho que é sempre importante perceber, se gerir a Abraço, há de ter muitas coisas que será quase, não digo como gerir uma empresa, mas há de ter um lado que parece quase impessoal de gerir uma organização. E eu acho que era importante aqui marcar que, a partir do momento em que morre um amigo, e é isso que é o ponto de partida de tudo, é um bocadinho como se diz às vezes nos filmes de polícias, it gets personal. Isto passa a ser uma coisa muito das entranhas. Eu acho que é muito importante marcar isso. Não é a SIDA como podia ser outra coisa qualquer. Há um lado emocional muito, muito forte e que não vem por acaso. Outra ideia também é gerir a Abraço, tem todo um lado muito grande, que é uma das palavras que a Margarida usa numa entrevista aquilo, que é um lado muito grande de carolice, daquele tentar. Então acho que é muito importante ao longo de todo o filme haver muita tensão. Eu imagino quase determinadas cenas como um mix entre um videojogo e uma corrida de obstáculos, porque pode aparentemente ser só uma reunião ou ir a uma prisão ou estar a conversar com alguém, mas há sempre um lado muito grande de isto é um obstáculo que tem que se contornar porque está-se a tentar chegar a uma determinada meta e nem sempre é fácil e às vezes perdem-se vidas e às vezes é preciso voltar só ao nível atrás. Eu acho que era importante haver sempre essa tensão e ser quase uma lógica mesmo de videojogo, se possível. Depois, para o final do filme, eu, como disse, imaginava em todas as cenas do filme a Margarida acompanhada, excetuando a última, que era finalmente a cena onde chegava a casa, estava sozinha. Há um primeiro momento pela primeira vez em todo o filme, vemos a mulher sozinha, mas depois esse momento é interrompido, salvo seja, pela chegada da filha, que é, no fundo, ela própria diz que é uma mãe autoritária, mas bem disposta. É, no fundo, uma pessoa que a desmonta de outra maneira. A filha via de uma maneira como mais nenhuma das pessoas ao longo do filme necessariamente há de ver. Por isso, no final com a filha, porque é para mostrar, no fundo, o duplo legado. Há o legado da Abraço, que ficará para sempre, mas há o legado da mãe e da mulher, que de alguma maneira continuada pela sua, vamos chamar-lhe mini-me. Há uma altura numa entrevista em que a Margarida diz que já reconhece alguns dos traços da sua personalidade na filha. Então seria também uma continuação do legado, quer pela Abraço, quer pela filha. Há aqui uma coisa que a Susana Romana diz e que me ficou imediatamente na memória e que faz muito sentido. Uma Margarida sempre rodeada de muita gente ao longo da vida. Sentiu que faz sentido esta observação? Faz. Publicamente eu estou sempre muito rodeada de muita gente. Eu sou duas pessoas. Eu sou que é a parte pública, que estou sempre rodeada de muita gente. A minha parte, a outra parte, que é a parte de casa, é uma parte solitária. Por isso eu digo sempre, as pessoas não me conhecem, as pessoas só conhecem a parte pública. E a parte pública é mais fabricada? Não é fabricada. Eu tive uma pessoa uma vez que me disse assim, ainda bem que não te estás completamente a conhecer, porque senão comiam-te. Isso dá uma ideia de que é mais frágil do que aparente? É isso. Sou mais doce do que aparente, mas é uma parte mais caseira, percebe? Eu sou outra pessoa em casa. Cheio de gatinhos à volta. Com gatos à volta, sou a pessoa de casa, gosto de estar em casa, sou caranguejo, gosto de ter gêmeos. Sob esse ponto de vista, foi violento ou foram violentos os anos de Porta do Frágil? Não tinha tempo. Porque para quem se define assim, de repente... Mas não tinha tempo para pensar nisso. Eu trabalhava muito, sabe? Eu acabava de trabalhar muitas vezes às 2, 3 da manhã e às 10 da manhã já estava no bairro a trabalhar. Eu não tinha... E uma loja, sabe eu? Tive uma loja, mas depois tive a fazer muitas coisas antes da loja no Manel, com os eventos dele, com os eventos do Frágil, com não sei o quê. Trabalhei muito com ele também durante o dia, por isso essa ligação forte e de respeito que nós temos um para o outro. E de zanga, que tivemos uma zanga, porque quando eu saí do Frágil... Ele aborreceu-se consigo? Acho que os dois... Eu não expliquei muito bem porque é que saí. Mas porquê é que saiu?
Eu sentia-me mal, eu sentia mal ver as pessoas. Eu comecei logo voluntária do Hospital Egas Muniz, trabalhava com o Dr. Gélio Champalimau, o Dr. Camal Mancinho, e sentia-me mal encontrar à noite pessoas que eu encontrava no hospital durante o dia. Sentia mal porque eu sentia que as pessoas se sentiam mal. Pessoas infectadas? As pessoas infectadas com o vírus da SIDA. E hoje em dia a discriminação, na altura havia muito mais. E sentia que as pessoas podiam ter medo que eu falasse, que eu dissesse. E eu aprendi desde o princípio, até porque tive o doutor, tanto o Dr. Jair Champalimau como o Dr. Camal, ensinaram muito bem o que era sigilo. Eu posso-vos dizer que, enquanto o Dr. Champalimau foi vivo, eu entrava muitas vezes no gabinete dele, foi muito bonito. Às vezes entravam médicos com histórias e ele dizia: podem falar à frente da Margarida porque ela não fala. E o Manuel Reis não percebeu isso? Eu também acho que não lhe dei a entender na altura isso, eu não quis dar a entender. Eu também não sou às vezes muito explícita nas coisas e gosto de guardar coisas para mim. Nesse momento, então, num filme da sua vida, como é que podemos ver? Chega ao pé do Manuel Reis, onde, quando, como, com que atitude? Não, zangámos, ficámos zangados mesmo. Mas na sequência de lhe ter dito: quero sair? E disse: não, disse: eu quero sair. Eu disse: eu vou sair. Você não me conhece, eu não ia te pedir autorização para sair. Eu vou sair, eu vou abrir um espaço meu, nem tinha a ver com. Até porque abrir um espaço meu foi uma coisa antes, eu já queria ter saído, percebe? Mas continuei a trabalhar e depois saí mesmo, percebe? Eu andava já. Queria fazer outras coisas, além do frágil eu queria fazer outras coisas, o espaço começou um bocadinho antes, pode ser que o espaço começou 15 dias antes da história do João Carlos, de eu ter ido para o hospital com o João Carlos. Sim. Estávamos a festejar, a minha esposa, a minha loja chamava-se Catavento, era na Rua da Ataleia também, e estávamos a festejar, e eu fui para o norte festejar, e senti que tinha falhado a presença do João Carlos, até porque eu tinha combinado umas coisas com ele, e estava com o Rui Reininhos, estava com o Rui Ares, estava com a mulher do Rui Reininho, a Alexandra, e estávamos lá em cima a festejar o Porto e não sei o quê, que eu gostava muito de ir ao Porto a festejar, e de repente senti... Apercebeu-se a falta de alguém. Faltava, e telefonei para o João, e ele disse-me: estou muito doente, estou mal e não quero falar com ninguém. E eu peguei o primeiro comboio, eu não guio, não tenho carta de condução, continuo assim também, e apanhei o primeiro comboio e vim ter a casa dele à Rua do Século. Foi assim que começa a história. A história é esta, é simples. Fiquei a acompanhá-lo. E porquê? Eu sou uma pessoa que normalmente tem consciência de gratidão. Eu sou uma pessoa que tenho sempre muita noção da gratidão, de quem me ajuda, eu ajudo, mas não é, até porque uma ajuda não tem que ser às vezes nem económica, nem, há qualquer coisa aquela pessoa esteve atenta a mim, por isto ou por aquele motivo, e eu tenho a obrigação de estar atenta também. Mas ele explicou-lhe no hospital o que é que se passava? Não, mas foi muito engraçado, e para você perceber, quando o João me fala, o João tinha-me 6 meses antes ajudado numa situação em que eu estava um bocadinho aflita, e tinha sido super generoso comigo. Eu acho que isso fez com que eu fizesse um clique, quando ele me diz: eu estou com fome, não quero falar com ninguém. Ele vivia com gente em casa, vivia pessoas numa casa que vivia mais gente, mas eu não quero falar com ninguém, estou com medo. Eu achei que eu tinha que tomar uma atitude, e falei na altura com o Riares e vim para baixo. Nesse dia, à noite, estávamos no Porto, na Foz, e estava a dar o Freddie Mercury na televisão, a morte dele. Lembro perfeitamente a cena. Acho que nada é por acaso. Várias coisas no universo. Várias coisas no universo, e além disso, acho que também a doença da minha mãe foi muito importante para eu perceber que havia doenças que eram discriminadas, e a doença da minha mãe, da tuberculose, no fundo, tinha estado sempre na minha vida. E essa discriminação que ela sentiu, esse medo que ela tinha, eu acho que também foi muito importante para eu perceber esta parte. Hoje em dia avalio isso, na altura não senti como isso, claro. Mas hoje em dia, avaliando 20 anos... Trabalhou no Frágil, e é curioso que o Frágil, na minha cabeça, representa duas coisas, assim, se pensar muito rapidamente sobre o assunto: vida e morte, neste sentido. Vida, porque lá começou um novo Portugal, se quisermos. Sim, urbano, obviamente, 80, um pós-modernismo muito à nossa medida, arte, cultura... Sim, mas fazia-se imensas coisas. Mas também a morte. Sim, mas... Porque é lá que também se começa a perceber que há gente a morrer de SIDA. E na altura não foi fácil, porque nós próprios passámos por processos de morte de alguns amigos que não entendíamos muito bem. Eu, quando comecei esta área, para você perceber, eu dizia: caramba, eu ando no mundo, não é? Em que comunico com imensa gente, em que falo com imensa gente, e depois, de repente... nós não sabíamos nada. Lembra-se da primeira vez em que deu pela falta de alguém e se percebeu que tinha a ver com aquele famoso, na altura, era o cancro dos homossexuais, era assim que se dizia? A primeira pessoa com quem a gente sentiu isso foi com o António Variações.
foi assim. Que protagonizou uma das festas mais míticas do pouco tempo antes de falecer. Sim, foi desde quando ele fez de barbeiro, não sei o quê. Andou a cortar cabelos numa noite. Andou a cortar cabelos, não sei o quê. Mas isso foi, mas depois várias pessoas que desapareceram e que no que fundo aconteceu cá um pouco o que acontecia nos Estados Unidos. É igual. Fala-se um pouco de toda uma geração de gente criativa e jovem, na flor da vida e da criatividade, que é limpa pelo vírus, não é? E só houve uma grande mudança para percebermos quando em 96, e quem aguentou até 96, e há gente que está viva, que aguentou, eu conheço muitas pessoas, quando começaram novas terapêuticas. Sim. Quando começou a haver novas terapêuticas, a haver novos medicamentos. Os sucessores do AZT, não é? Os sucessores do AZT, percebo. E aí é que as pessoas começaram a ter mais esperança de vida. As pessoas morriam muito. Eu lembro perfeitamente, às vezes chegar ao hospital e eu não perceber, parecia que tudo que tocava morria, percebe? Mas foi para mim um projeto, e é um projeto muito importante, mas foi muito marcante. São anos de vários lutos, se quiser. São anos de vários lutos. Depois deixou de haver tanto luto, felizmente, mas são anos de vários lutos. Quando é que nasce a ideia da Abraço? Olha, é ainda no hospital? É ainda no hospital. No Egas Muniz? No Egas Muniz. Eu não sabia que havia associações. À cabeceira desse amigo? Não, foi após. Quando ele morreu, quem me ajudou sempre foi o Tó Romano, da Central Models, onde acolhe. Esteve sempre ao meu lado com ele. E quando ele morreu, eu voltei ao Porto e fui descansar um bocadinho desta situação. E eu tinha começado já um movimento, criar melhores condições para aqueles doentes, pedir ajuda às pessoas para comprar camas, cadeiras de rodas, uma série de coisas assim, televisões, criar um movimento para querer mudar a unidade. E eu telefonei ao Dr. Champalimau e disse: olha, eu realmente não vou separar disto, vou continuar a minha vida profissional, pensei eu, e continuei há alguns tempos, mas vou ajudá-lo, vou ser sua voluntária, por isso eu vou chegar a Lisboa dentro de uma semana, isto em janeiro, e vou ser sua voluntária. A partir daí criou-se uma rede de amigos, de pessoas, e criámos um movimento e juntámos pessoas até numa festa para ver que se ia criar uma associação ou não. E foi dessa discussão, e foi muito rápido, foi em espaço de 6 meses que criou-se a associação. Isto entre o João morrer em dezembro de 1991 e a associação foram 6 meses. De qualquer modo, o facto de ter estado num sítio em que esteve em contacto com tanta gente influente, de algum modo, nas várias áreas, de algum modo é exatamente isso. Foram importantes esses anos para depois ter sucesso na Abraço? Não, foram muito importantes, até porque as pessoas ajudaram muito. Essas pessoas que tinham passado ao longo dos anos por mim foram pessoas que me ajudaram muito na criação da Abraço. Que imagem é que acha que durante anos era realmente a guida gorda do Frágil? Aquela valquíria que fecha a porta, vem aquele... Eu fui vítima de si também, mas isso não interessa agora. Não vai ao psiquiatra. Não. Já passei por cima disso. Mas lembro-me de ter pensado, perplexo, mas porquê é que eu não posso entrar? Mas enfim. Depois aparece à frente a Abraço essa coisa dessa doença estranha para muita gente, para um Portugal que sempre quis parecer mais moderno do que na realidade era. Que imagem é que as pessoas teriam de si? Tem ideia? Sabe que eu rodeei-me de muita gente. Eu acho que nisso a minha mãe dizia que não era inteligente, que era esperta. Eu não importo ser uma esperta inteligente, não sou expert, como alguns, não é? Mas diz isso como ficou com essa... não sei expert. Mas eu acho que uma das coisas que eu tive sempre noção é que te rodearam muita gente. E chamei muita gente para este projeto, desde o princípio, de todos os quadrantes. E isso é a mais-valia. Ou seja, aí volta aos tempos de menina em que sabia ouvir com calma. Pronto, e com atenção. Chamei muita gente. E houve pessoas, por exemplo, olha, o Vicente Jorge Silva, quando eu chamei para essa reunião, para criarmos a associação, ele disse-me assim: eu acho uma estupidez criar uma associação que é só para um hospital. E eu disse: eu só vou começar para um hospital. Depois de der a volta, muda-se e vai ser uma grande associação. E disse: não sei o quê, acho que deve ser logo, devia ser uma coisa nacional e não sei o quê. Ele só, passado 5 anos, era uma associação nacional. Mas nós tivemos que começar por um hospital, perceber o que é que era. Nós tínhamos que perceber o que é que era a SIDA, nós tínhamos que perceber o
que era uma organização não governamental. Eu não sabia. 90% ou mais das pessoas na altura teria muito medo de estar próximo de um doente de SIDA. E tinha-se muito medo. Medo de tocar, de estar próximo, ai que isto pega-se. A Margarida nunca teve. Não, nunca tive. Desde de onde é que veio essa clareza? Nunca tive, sabe, nunca tive medo. Nunca tive medo. Sempre fiz massagem ao João Carlos. Sempre fiz diariamente. Sempre tratei dele. E eu vou-lhe dizer, eu fui a Londres, a convite da Elton John AIDS Foundation, 4 anos depois do João morrer. E é engraçado. Estamos a falar de 95, por aí? Sim. Tudo. O que eu fazia, eu vi fazer na Elton John AIDS Foundation no hospital. Eu pus cartazes, placares para os doentes porem fotografias, eu fazia massagem, eu punha flores, eu fazia não sei o quê. Tudo isso foi intuitivo. Eu acho que sou uma pessoa intuitiva. Tudo isso foi intuitivo. Por isso, quando eu cheguei a Elton John AIDS Foundation... de menor lucidez em casa, nunca teve um pensamento, meu Deus, o que é que eu ando para aqui fazer? Nunca. E foi engraçado quando eu tive essa formação, a convite da Elton John AIDS Foundation, no hospital em Londres. Que engraçado, achei fantástico. E a vontade de chocar também esteve desde o início. Toda a gente se lembra do spot publicitário, uma das muitas campanhas da Abraço, em que um padre entrega um preservativo. Sim, mas isso, nós tínhamos sempre os melhores agências. Há uma coisa que eu lhe posso dizer, a Abraço sempre tive imenso cuidado. Eu, por exemplo, eu vivia na altura com o Mário Cabrita Gil, que era um fotógrafo, trabalhava muito com agências, um período da minha vida, mas eu conhecia as pessoas também das agências. Eu comecei, quando foi da Abraço, ao princípio, eu fui às 15 maiores agências, que eu tive as maiores campanhas, falar sobre o problema da SIDA em Portugal. Aquilo que eu sabia. Abriram-lhe a porta facilmente? Todos abriram a porta. Eu tinha reuniões, tive reuniões com as 15 maiores agências na altura, a partir das 6 da tarde. E falava para 15, 20 pessoas. Porquê é que falou especificamente a partir das 6 da tarde? Porque era a hora que as pessoas acabavam de trabalhar. Ok. Era em pós-laboral. Era em pós-laboral. E todas essas pessoas, ainda tenho gente, neste caso o Nuno Viegas, que trabalhava na Ogilvy, que faz grandes campanhas de Abraço. Toda a gente trabalhou nas campanhas da SIDA, toda a gente fez filmes ótimos, fizemos cadernos ótimos com o público, fizemos cadernos ótimos com vários jornais. Fiquei até com a ideia que muita gente quase que se servia dessas campanhas, no bom sentido, mas não para era. experimentar... Nós convidávamos as agências. Para experimentar novas linguagens também. Nós convidávamos as agências, que alguns ganharam prémios internacionais com isso, e foi muito engraçado. Por exemplo, uma das campanhas muito marcantes foi a campanha, por exemplo, do Volkswagen, que era um carocha e que era um GNR, e até a GNR nos agradeceu, porque ele batia ao vidro, estavam 2 namorados, batiam ao vidro, e o GNR dava a volta, depois batia ao vidro e dizia, ao menos tem um preservativo. E eles mostravam, era assim um jovem com imberbes, mostrava, eles diziam, ok, podem continuar. E a GNR na altura foi uma mensagem positiva para eles também, de prevenção, mas uma mensagem positiva. E a linguagem com o poder, ou melhor, a conversação ou as negociações com o poder, foram assim tão fáceis como, por exemplo, as agências de publicidade? Não, as negociações com o poder nunca são fáceis. Com quem é que teve mais problemas? Sabe que há uma coisa que eu vou-lhe explicar e que as pessoas às vezes eu normalmente tenho sempre mais problemas com pessoas que têm mais a ver politicamente do que às vezes comigo. Os outros têm às vezes um bocadinho mais de receio. Onde é que se posiciona politicamente? Mais à esquerda. Os outros têm sempre tratam-me sempre melhor. Porquê? Não sei, não faço a mínima ideia. É seu sorriso desarmante. Mas sabe que a luta, quando é séria, percebe, e quando é consistente, e quando explica às pessoas as coisas, a gente leva a bom porto, não é fácil. Mas leva a dizer que tem tido mais facilidade em conversar com o PSD, CDS, basicamente com o PS, por exemplo? Algumas coisas, sim. Apesar de... Não é estranho. Você está do outro lado da barreira. Sim. Mas, não, até por exemplo, tive uma boa, posso dizer, para perceber, eu tive por exemplo, quando a Ana Jorge esteve no governo, eu tive uma boa ligação com ela de falar. Eu não sou uma pessoa de incomodar os ministros por incomodar. Eu só incomodo quando acho que tenho a razão para incomodar. Se neste momento estou preocupada com os medicamentos, sou capaz de mandar carta ao ministro explicar que estou preocupada com os medicamentos, que se as novas terapêuticas não existem, se vai falhar isto, ou se vai falhar o apoio domiciliário, ou se vai não sei o quê. Mas eu eu, por exemplo, eu com a Ana Jorge, para perceber, tinha uma relação que era fácil, eu tinha o telefone dela, nunca lhe telefonei particularmente. Mas ao longo destes anos, acha que criou inimigos também? Sempre, mas uma pessoa que faz coisas tem sempre inimigos. Até porque eu vou-lhe dizer, as outras vezes quando querem me tratar mal,
É dizer, aquela gaja que foi porteira do Frágil, como é que ela chegou a presidente de... E chegaram a acusá-la de má gestão dos fundos. Felizmente ganhei o processo, não é? Mas esse foi um ponto dos mais baixos dos seus anos? E vou-lhe dizer, foi um ponto muito negativo, depois percebi quem é que estava por trás disto, percebe? E quem estava por trás disto era o poder. Por isso é que eu falei, eu imaginava que era o fosse poder. Sim. Quem estava por trás disto era a Coordenação Nacional de Luta contra a SIDA, porque, na altura dirigida pelo Odete Ferreira. Porquê? Porque eles estavam muito ligados a farmácias e porque nós dissemos sempre muito à frente, que os medicamentos fossem dados diretamente aos hospitais, que nunca fossem vendidos, portanto, não sei o quê. Mas não era por isso, é porque nós atacávamos muito. As pessoas às vezes não percebem, quando nós atacamos politicamente não estamos a atacar a pessoa, estamos a atacar a atitude política. E isso, eu sei que faço política. Já se encontrou cara a cara com a Odete Ferreira? Sim, falo sempre com ela muito bem, como está a sua doutora, como está a sua professora, para a frente e para a esquerda. Mas está a perceber, não é a pessoa, nós não estamos contra a pessoa, nós estamos contra a política que é apresentada nessa altura. Eu acho que as pessoas às vezes não entendem bem isso em Portugal, misturam. Eu percebi quando o jornalista que me acusou de várias situações, a levou para tribunal e pôs coisas na boca dela, que percebi que ela era uma das peças, tanto que na altura o Ricardo Sá Fernandes pediu para ficar tudo registado, e se a gente quisesse meter um processo, porque era difamação pura, percebe? Era difamação Mas ainda pura. Houve muito essa, foi porteira do Frágil e agora tem mania que é administradora. É isso, mas é que eu às vezes também costumo dizer, grandes empresários têm a quarta classe e são administradores, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas havia essa história de denegrir, e não é fácil às vezes ultrapassar as situações, é de grande sofrimento, percebe? Mas quando você tem... não tem nada, eu não tenho nada de meu, tenho tanto como qualquer cidadão, pago uma casa ao banco, como qualquer cidadão, faço a minha vida, vivo do meu trabalho, não tenho nada de meu, mas passei por um processo que foi muito violento. E hoje em dia às vezes as pessoas não sabem. Muita gente vaticinou a sua morte pública. Pois, mas eu acho que eles queriam isso, eles queriam a minha morte pública, matar-me a mim, matava a abraço. Qual foi o dia mais feliz depois desse processo? Foi o dia da leitura no tribunal? Não, sabe que passou tantos anos que nem deu gozo nenhum, percebe? Passaram 7 anos até ser Justiça à portuguesa, não é? Justiça à portuguesa. E depois veio uma notícia de rodapé, quando você apareceu em Parangonas a dizer coisas horríveis sobre si. Porque muita gente lembra-se do processo, mas não se lembra do desfecho. Mas tinha casas que nunca tive, casas que eu nunca vi. Eu às vezes dizia assim, tudo que era Martins era meu. Eu passava férias em casa do Delgado Martins, o pai do Marco Martins, cineasta, e que ia para férias, para lá para casa, não sei o quê. Eu às vezes dizia assim, olha, isto também é meu, vocês são Martins, isto é meu. Qualquer coisa da minha família que eu nem conhecia, porque ainda por cima tinha havido umas divergências familiares e eu não conhecia nada. Mas isso de algum modo diminuiu a força de abraço? Ou melhor, fragilizou Na altura fragilizou, mas sabe que eu fui à luta, tive uma mulher que me ajudou muito e que disse, não deves nada a ninguém, tens que ir para a rua. E foi a Marlos. A mulher do Carlos está Cruz. Também com o Carlos Cruz juntamente. Desde o princípio, a rodear o início da Abraço. Para mais, o Carlos Cruz, o nome é dele, Abraço porque assim existe, o design é do Henrique Caiate e as frases do que é a palavra abraço eram frases do Carlos. Para mais, eu posso lhe dizer uma coisa que a maior parte das pessoas não conhecem. O Carlos traduzia para mim textos que vinham, que eu recebia nas revistas de Nova Iorque, não sei o quê, de artigos sobre a SIDA, traduzia, mandava-me, na altura não havia e-mails, eu não tinha e-mail, tinha fax, eu só tive e-mail muito mais tarde, e a fax mandava-me por fax e eu passava para a imprensa portuguesa toda de madrugada, de manhã, as pessoas tinham sempre notícias do que passava sobre a SIDA, porque eu mandava por fax para todos os jornais, tenho provas disso. Ainda hoje são amigos? Somos. Imagino o que deve ter pensado também, o que deve ter passado por causa de todo Mas sempre assumi a amizade com ele, publicamente. E sempre assumi e sempre assumirei. Muito e é uma bem. pessoa em que eu acredito. Voltamos para os últimos 5 minutos com Margarida Martins, já daqui a pouco. O tempo voa. Estamos de volta ao filme da vida de Margarida Martins, na segunda parte baseado numa história verídica. Estávamos aqui antes ainda a falar dos seus momentos provavelmente mais baixos. Mais baixos, mais duros. E é curioso que no intervalo estava-me a dizer que percebe perfeitamente, talvez seja das poucas pessoas que assume claramente isso, a atitude do parlamentar do PS, Ricardo... Sim, porque eu passei com esses mesmos jornalistas, pelo menos com um deles, passei por uma campanha de difamação fortíssima e dele está frente a frente comigo, e estavam mais 2 pessoas, estava a Maria G. Campos e a Pedro Marques, e ele acusar-me de coisas que era mentira e de inventar coisas sobre mim que era mentira, e tanto foi provado que era mentira. Eram os mesmos jornalistas deste caso de Ricardo Rodrigues. O mesmo jornalista, por isso eu percebo, eu teria feito a mesma atitude que o Ricardo. Tinha pegado nos gravadores? E para não lhes dar 2 estalos, vou-lhe dizer, hoje em dia não sei se não lhe daria mesmo 2 estalos, porque eles são muito agressivos e rebaixam uma pessoa ao
totalmente. E inventam coisas sobre nós. O que é que impediu a si de ter uma atitude dessas? É porque não estava à espera na altura, e ali estava acompanhada por 2 amigos que saímos porta fora, eu posso lhe dizer. E por isso, mas eu percebo perfeitamente, quando as pessoas acusam, vem, não sei o quê, porque tirou, não sei o quê, eu teria feito o mesmo com se fosse hoje em dia. Temos muito pouco tempo e eu gostava ainda de tentar perceber se é importante estar num filme da sua vida, ou se quer que seja no filme da sua vida, um diagnóstico médico, teria uns 30 anos, quando lhe dizem que não pode ser mãe biológica, que se quiser, quando muito, pode ser mãe adotiva. Foi violento. Foi uma das situações. Eu sempre pensei que seria uma mulher com muitos filhos. E por isso, para mim, foi muito violento. Saber que não podia ter filhos foi muito violento, mas tive que gerir isso durante 2 ou 3 anos com grande sofrimento, com grande angústia. Foi aos 27 anos, mas dei logo a volta. E fui à luta para fazer outras coisas e criando outras coisas e talvez até anulando coisas da minha vida que eu não queria sofrer. Percebe? E por isso mesmo, mas foi muito algum modo violento. também se descobriu nesse processo todo? Ou descobriu áreas de si que nem sabia que... Sabe que a gente às vezes não pensa muito das coisas. Eu sou uma pessoa muito pragmática, por isso a atitude é ir para a frente. A minha atitude não é esconder-me. Mas o passado depois não apanha mais tarde? Às vezes apanha-me quando estou em sofrimento, percebe? Hoje em dia eu acho que ultrapasso muito bem as situações. E foi um grande sofrimento da minha vida. Foi um grande sofrimento esse, como foi um grande sofrimento quando tentaram matar a abraço, matando-me a mim, não é publicamente, não sei o quê. Foram coisas grandes sofrimentos, mas eu acho que tenho uma energia que dou a volta às situações e tanto que estou cá e estou tranquila. E provavelmente para contrabalançar esse ponto baixo, depois, uns anos depois tem um ponto alto quando se encontra com a sua filha. É verdade, tenho esse ponto alto quando encontro a Leonor. Eu não era para adotar a Leonor. Como é que mas foi esse ela encontro? Dia Conta-nos esse momento. Foi na Misericórdia de Lisboa, encontrei-a através de outra criança que eu andava a tratar do assunto para ele viver com a mãe, e eu comecei a ir vê-la, ela estava sozinha, comecei a ir vê-la, achei-lhe graça foi um namoro. E foi um namoro, e ela um dia chama-me mãe, e eu fui para casa a pensar que não tinha direito a deixar aquela criança ali, e que tinha que ter uma atitude, e passado no dia seguinte fui para o tribunal tentar resolver o assunto, e consegui resolver o assunto. Ela não tinha pessoas para adoção, não estava num processo para adoção, e eu meti os papéis na base de pessoa idónea. Ela veio para casa logo pouco tempo depois, na base de pessoa idónea com vista à adoção. E assim foi a minha filha de pleno direito. É muito parecida comigo em algumas coisas, é um bocadinho autoritária também, mas de qualquer maneira é uma sobrevivente, é uma criança que é uma sobrevivente. Ela teve ela passou muito até aos 2 anos e meio. É uma criança que passou muito. Em termos de saúde? Não em termos psicológicos. É uma criança muito afetiva e sofreu muito com isso. Sofreu muito não ter uma família. Ela ainda está a gerir isso. Ainda é acompanhada psicologicamente. Ainda hoje a Margarida tem que provar que sente um amor incondicional por ela, é isso? Não, ela sabe que eu tenho um amor incondicional, também nas grandes aflições dela, é a mãe com quem ela recorre. Felizmente temos uma família alargada, tem uma tia, tem uma avó, tem uma amiga quem ela chama pai, tem toda uma família, um núcleo familiar muito forte e muito alargado. Mas outro dia ela dizia uma coisa que eu fiquei até um bocadinho chocada. Disse: caramba, parece que temos de estar sempre a provar qualquer coisa contigo. E ela disse: mas também tenho que se lembrar que eu fui abandonada. E disse-me isto há 15 dias. E eu disse-me: Leonor, mas tu tens uma família desde os 2 anos e meio. Mas ela tem isso, essa marca ainda, e está a gerir ainda essa marca. E Marrocos? Explica-me lá essa paixão por Marrocos. Está cada vez mais marroquina. Não, já tive mais, mas é uma paixão grande, gosto muito. Sabe que Marrocos tem uma coisa que eu acho que este país perdeu, que é uma generosidade das pessoas. Sim. E Marrocos tem isso. Marrocos, as pessoas são generosas umas com as outras. Marrocos não há subsídios. Nem disto, nem daquilo, nem daquilo. As pessoas ajudam-se umas às outras, há uma grande entreajuda, e Marrocos tem isso. E eu gosto dos árabes, fui ensinada a ver sempre os árabes por um prisma completamente diferente do que hoje em dia, que durante muitos anos nos passaram, não é?
a questão histórica. Não aborrece que eles, em geral, isso também é um bocado clichê, não, mas enfim, tem uma imagem da mulher um bocado subalternizada. Não, mas sabe que eu dou muito bem com as mulheres lá, dou muito bem com os homens lá e defendo as mulheres lá quando lá estou, não é? E fiquei às vezes em casa de alguns árabes, eu não sou mansa, como você deve calcular. Mas eu gosto de lá estar. É um sítio, especialmente Marrakech, é um sítio onde eu vou e eu fico tranquilamente. Leva os seus gatos ou não? Não, vou sempre, ou vou com a Leonor ou vou sozinho, tenho amigos lá e adoro lá estar. Este é um ano de regresso ao passado, se quiser. Frágil 30 anos, 20 anos de abraço. Sei que esteve por breves momentos nos 30 anos da Tive uma horinha Frágil. No Frágil, assim, a curtir as pessoas e ver todas as pessoas que estão ligadas ao Frágil, que ficaram neste momento com o Frágil. O que é que lhe dizem mais agora? Foi ver os amigos. Depois, de que é que se lembram de si? Não sei, as pessoas ficaram muito contentes de eu ter aparecido, no fundo. Não estavam à espera? Não, acho que as pessoas ficaram assim muito... Já fez as pazes com o... Não, mas o Manel Reis é uma outra história. O Manel Reis é... uma história ainda por contar. Não, fizemos as pazes. Sabe onde é que a gente fez as pazes? Não. Em Marrocos. Encontramos às 2 horas em Marrocos e caímos no braço um do outro. Mas Marrocos tem coisas positivas para mim, não é nada negativo. Tantos anos sem se falar? Não, falámos sempre, mas ali havia umas coisas que ainda estava para digerir. Falámos sempre. Mas foi ao luxo nesses anos todos, ou não? Fui, assim, para as festas e tal, assim, mas eu acho que foi um bom encontro nosso em Marrocos. Encontramos no souk e no meio daquela barafunda, eu aqui o Manel, não sei o quê, foi muito giro. E depois estivemos na Praça Jamal Funai, eu estive a dançar e tive não sei o quê, ele esteve assim a acompanhar. E dessa vez explicou-lhe exatamente porque é que tinha deixado o Frágil? Não, nunca tivemos que falar sobre isso, sabe? As coisas estão subentendidas e quando estão resolvidas, basta aos olhares. E o nosso olhar marca muito o que a gente sente. O que é que olha quando vê o que é que vê quando olha para o futuro? Sabe que eu tenho sempre eu sou uma pessoa positiva e tenho sempre esperança. Tenho esperança que as coisas mudem, tenho esperança que as pessoas tenham direito, neste caso na área da SIDA, tenham direito à sua medicação, que não falhe. Tenho sempre essa esperança e estou ao lado das pessoas para lutar. E a mentalidade? É fácil mudar as mentalidades? É fácil, não é, leva muito tempo, seja em tudo, é muito difícil mudar mentalidades. As pessoas que continuam com muitos medos ainda, com muitos tabus na cabeça, com muitas discriminações em relação a esta área, e era bom que mudasse. Mas é assim, este país não fala de prevenção, este país não fala de SIDA. Hoje em dia, SIDA deixou de ser moda e não é. É uma questão de atitude, é uma questão de defesa das pessoas, é uma questão das pessoas terem acesso.